Irmãos, eu estou feliz por essa oportunidade de estar na casa do Senhor uma vez mais. Eu sempre me sinto privilegiado de poder compartilhar a palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de aprender bastante sobre a palavra de Deus. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós continuamos aprendendo a palavra de Deus. E o pastor Marcos, no ano passado, antes de começar esse estudo do livro de Neemias, mas com um tema específico focado em liderança, ele me disse que gostaria que eu participasse desses estudos na medida do possível. Eu disse para ele: pastor, farei com a maior satisfação, com a maior alegria, mas disse para ele: olha, eu tenho uma pequena dificuldade, que é o fato de trabalhar em São Paulo. Até não trabalho tanto quanto ele disse, viu? Ele foi muito generoso em dizer o quanto eu trabalho. O fato é que trabalhar em São Paulo implica em pelo menos 5 horas de trânsito diária. Às vezes 2 horas e pouquinho para ir e mais um tanto mais para voltar. O retorno normalmente é um pouco mais demorado do que a ida. Então, mesmo que eu saísse de São Paulo 5 da tarde, eu correria o risco de não chegar aqui a tempo do estudo. E invariavelmente eu não consigo sair às 5. Eu vou me esforçar para organizar minha agenda de trabalho, de forma que eu possa estar aqui também às quintas-feiras, porque eu sei que esse é um estudo muito rico, e eu sei que esse é um estudo onde eu também vou estar aprendendo muito com as ministrações do pastor Marcos e também do pastor Flausilino. Acredito que nós teremos também outros pastores ministrando para nós aqui na igreja, e eu quero realmente participar. Quando não posso participar, eu sempre acompanho pela internet, eu tenho feito isso. Os outros estudos que o pastor Flausilino e o pastor Marcos deu, eu já ouvi também pela internet. Eu acho que é importante nós estarmos antenados com o que a nossa igreja está recebendo aqui como ensino da palavra do Senhor. Na verdade, nós estamos tratando de um tema que é um tema que, para muitos de vocês podem se questionar: por que tratar disso na igreja? Por que falar de liderança na igreja? O tema proposto é a dinâmica da liderança eficaz, e vocês poderiam estar se perguntando: por que a gente não usa esse tempo do culto para falar de outros assuntos que não do assunto liderança? Na verdade, talvez seja surpresa para algum de vocês, mas a Bíblia, como é um livro que trata de todos os temas, ela também trata de liderança. Deus, ele sabe o quanto esse tema é importante. Deus, ele sabe o quanto é importante ter líderes realmente compromissados, íntegros e capazes para exercer os diversos papéis de lideranças que se fazem necessário no mundo, na sociedade, nas igrejas e por aí se vai. E por isso Deus também trata desse tema na Bíblia. A palavra de Deus trata também desse tema. Para algum de vocês pode parecer um tema menos importante. Eu gostaria realmente de convidá-los a estar atentos, embora você pode pensar: mas o que isso tem a ver comigo, né? Eu gostaria de convidá-lo a estar atento e a tentar realmente buscar uma oportunidade de aprendizado. Talvez você tenha a oportunidade de colocar em prática algumas das coisas que você aprender ao longo dessas ministrações que serão feitas com esse tema. Talvez você tenha a oportunidade de ensinar para outra pessoa também. Quando você está ensinando, você está liderando. Liderar é influenciar. E quando você está ensinando, você está influenciando através do ensino. Na verdade, eu sei que nós temos professores aqui, e esses professores, eles precisam estar muito conscientes e exercer uma liderança com propósito. Você precisa influenciar com propósito, precisa saber o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. O tema, ele não é somente útil para quem está numa posição de chefia. Chefia e liderança são coisas diferentes. Nem sempre um chefe é um líder. E nem sempre um líder tem uma posição formal de chefia. Então, a liderança não é somente para quem está numa posição formalizada como tal, mas a liderança é para todos aqueles que estão dispostos a influenciar com propósito. Eu gostaria muito, e vou pedir inclusive que se vocês puderem ligar o outro microfone sem fio, e se eu puder ter alguém me ajudando, eu vou fazer alguns questionamentos. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre o tema. Eu me sinto meio desconfortável quando... é diferente de pregar, tá? Eu não vou pregar para vocês sobre liderança. Então, o pregador e o professor, eles são muito parecidos. A diferença é:
o professor ele ensina, normalmente, num tom um pouco mais calmo. O pregador também ensina, só que ele ensina aos gritos. E nós somos pregadores pentecostais, então nós ensinamos aos gritos mesmo. É assim mesmo que a gente ensina. Então, eu hoje não vou pregar. Hoje eu vou ensinar. E a vantagem de quando eu vou ensinar é que vocês podem participar muito mais. Quando eu estou pregando, se você levantar a mão no meio da minha mensagem, eu vou ficar preocupado, né? E possivelmente não é a melhor, normalmente não é a melhor coisa a se fazer, levantar a mão durante uma mensagem, porque você pode interromper o curso de pensamento do pregador e, obviamente, quebrar todo aquele clima da mensagem que ele estava apresentando. Mas, no estudo que nós vamos estar fazendo aqui, vocês têm a oportunidade de estar participando e vocês têm a oportunidade também de colocar as suas dúvidas e colocar também o que você acha sobre esses temas. E eu vou estar fazendo algumas perguntas específicas que eu gostaria muito que vocês me ajudassem com as respostas. Deixa eu voltar aqui no nosso primeiro slide. Ok, bom, ele vai voltar daqui a pouquinho. O nosso tema, então, é dinâmica da liderança eficaz. Eu me propus hoje a falar com vocês sobre conceitos básicos. A minha esperança é que eu terei outras oportunidades de estar aqui para tratar desse tema com vocês e falar ainda sobre algumas outras coisas sobre liderança. A minha expectativa é que vocês sejam generosos comigo e também vão estar aqui para me ouvir noutra oportunidade e que o pastor Marcos e o pastor Flauserino também tenham essa generosidade de me conceder a oportunidade de estar compartilhando esse ensino com vocês quando eu puder me fazer presente. Por isso que hoje eu quis tratar do que eu chamei aqui de conceitos básicos e eu gostaria de realmente contar com a participação de vocês. O nosso tema, então, é a dinâmica da liderança eficaz. O texto que eu selecionei para nós lermos está em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Talvez você queira abrir a sua Bíblia. Eu não sei o quão legível estará na tela quando aparecer, mas Romanos 12, versículos 6 a 8, diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, como eu disse para vocês, a Bíblia também trata de liderança. E olha que coisa fantástica, liderança também é um dom. O texto que nós lemos, Romanos 12, 6 a 8, esse texto lista pelo menos 7 dons. Ele fala do dom de profecia, ele fala do dom de servir. Então, servir também é um dom. Todo mundo quer, não vou dizer que todo não, mas tem uma grande parte de pessoas que querem ser profetas. Eu quero ser profeta, né? Por quê? Porque o profeta, ele tem um lugar de destaque, né? Aparentemente tem um lugar de destaque. Há aqueles nas igrejas que até costumam procurar os profetas para pedir uma palavra. Deixa eu dar uma sugestão para você. Empresta sua Bíblia para mim, irmão. Quando você precisar de uma palavra, abre a sua Bíblia lá na sua casa. Aqui tem muita palavra, mas tem palavra de sobra, e palavra com garantia de quem a enviou, e palavra sem sombra de dúvida, palavra sem sugestionamento, tem palavra de Deus para você a qualquer momento da sua vida. Então, você não precisa procurar um profeta para receber uma palavra. Eis aqui na palavra do Senhor, existe palavra para todos nós e todos os momentos das nossas vidas. Obviamente, eu não desprezo o valor das profecias, eu não desprezo o valor das profecias daquelas que vêm do Senhor. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque há as profecias que vêm da carne, do próprio homem, como há também profecias que vêm do inferno ou dos demônios, e essas me interessam muito menos ainda. Então nós precisamos ser cuidadosos com isso. Mas há então o dom de profecia, é o dom de servir. Você pode exercitar o seu dom de servir. Muitas pessoas têm naturalmente, e aparece naturalmente esse dom. Exercite. Se você tem o dom de servir, sirva com alegria e faça sabendo que você está fazendo aquilo que Deus te vocacionou para tal. Então, exerça o seu dom tal como Deus o vocacionou para tal. Perfeito. Continuando, ele diz ainda que há o dom de ensinar. Ensinar também é um dom.
Os melhores professores que eu tive, eu pude naturalmente perceber que eles tinham esse dom. Há um detalhe, tá? Não precisa ser crente para ter esses dons. O João não precisa ser crente para ter dom de profecia. Olha, o que acontece? Para ter dom de profecia e profetizar no Espírito de Deus, é necessário sim. Agora, dá para profetizar no Espírito dos demônios também. Para ter o dom de servir, não precisa ser crente. Para ter o dom de ensinar, também não precisa ser crente. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Grandes professores, grandes mestres, grandes líderes. Essas pessoas, embora muitas delas não reconheçam, elas receberam este dom naturalmente de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do nosso Deus. Aleluia. Então, Deus vocaciona todas as pessoas. Se o seu dom é encorajar, faça. Muitas pessoas têm o dom de encorajar. Quantas das vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra de encorajamento e só encontra gente para falar coisa ruim? Misericórdia, né? Querido, se Deus te fez um otimista de plantão, seja um otimista de plantão. Tenha uma mensagem de alegria, tenha uma mensagem de gozo, tenha uma mensagem positiva. O mundo está acabando, que acabe-se o mundo, mas tenha boa nova, evangelho é boa nova. Então tenha o evangelho na ponta da língua o tempo todo. Faça isso. É muito melhor do que se juntar a manada de pessimistas que todos os dias elas acabam com o mundo. Todos os dias elas tornam as coisas pior do que as coisas são. Você pode ser um otimista. Você pode ser um desses que tem o dom de encorajar. Então, encoraje. É o seu dom? Encoraje. Encoraje, coloque as pessoas para cima, fale bem das pessoas, procure as qualidades das pessoas e fale bem das qualidades das pessoas. Diz para ele, ela vai dar certo sim, o Senhor é com você, Deus vai te abençoar, pode fazer esse concurso, pode fazer essa entrevista, pode correr atrás do que você está procurando, pode fazer os seus planos, pode colocar os seus sonhos e projetos no papel, pode fazer que Deus vai abençoá-lo. Encoraje. João, e se não acontecer, não é problema seu. O que acontece? Se você fizer aquilo que Deus ocasionou para fazer cumprir, é com o Senhor. Eu posso estar gerando expectativas que não são realistas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver que gerar uma expectativa não realista em mim, eu prefiro que você me gere a expectativa do céu do que do inferno. Me gera uma expectativa extremamente otimista. Muito obrigado. Se cumprir 10% dela, eu estou bem. Agora, se você me gerar uma expectativa extremamente pessimista, e se cumprir 10% dela, eu estou mal do mesmo jeito. Então, o que acontece? Eu prefiro uma expectativa otimista do que uma pessimista. Eu prefiro ao meu lado pessoas que me encorajem. Eu prefiro ao meu lado pessoas que me encorajem. Eu não estou dizendo para você me contar conto de fadas, não. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que a vida não é um mar de rosas. Eu sei que há dificuldades. Mas eu sei que é possível encontrar encorajamento no meio das dificuldades e no meio das lutas, porque Deus capacitou e Deus deu a alguns o dom de encorajamento. Olha que coisa interessante. Deus deu a outros o dom de contribuir. Se é contribuir, você deve contribuir generosamente. Nossa, mas você vai dar tanto de dízimo? Tem uma história que eu gosto muito dela, daqui a pouco eu conto. Mas você vai dar tanto de dízimo, diz a mulher para o marido. Ele vou. Não, mas não é só 10%? Eu resolvi que eu vou dar 15%, que eu vou dar 20%. Mas tudo isso para a igreja? Tudo isso de oferta? Tudo isso... E aí, ou muitas vezes é a mulher que é generosa e o marido quer segurar. Nossa, mas você vai ajudar aquela família de novo? Nossa, mas você vai dar uma roupa nova de novo para aquela pessoa? Nossa, aquele vestido está há 5 anos no guarda-roupa e só usou numa festa. Ela resolve dar para alguém, o marido fala, mas seu vestido está novinho. Não usa. Eu tenho um critério, eu e a Sueli, nós estamos combinados em casa. O nosso armário não fica maior do que ele é. Então, para entrar uma roupa nova, nós temos que tirar a que está lá e dar para alguém. Queridos, e como roupa de crente dura? Os meus sapatos, agora está na minha estação de comprar sapato, né? Todo início de ano eu aproveito as ofertas e vou comprar sapato. Então, esse aqui eu não sei quantos anos tem. Mas os meus sapatos, eu tenho um sapato que deve ser, como diz o pastor Flauzelino, deve ser com ele que eu saí do Egito. E eu gosto dele, então o que acontece? Na verdade, ele até hoje estava na área de casa, porque outro dia eu cheguei e pisei na lama lá, na grama na entrada, estava cheio de lama, e eu não pude entrar com ele dentro de casa. Então, como dura sapato de crente? Parece aquele que você saiu do Egito, atravessou o deserto, e o sapato cresce junto com o seu pé, e o sapato não acaba. O que você vai fazer? É centopeia? 100 pares de sapato para 2 pés? Pelo amor de Deus! Então, doe para alguém.
Agora doe antes que saia de moda. Doe o que está bom, está de boa qualidade. Seja generoso. Olha, se você não tem, procure exercer esse dom de contribuir. Seja generoso. E, finalmente, ele fala, olha, se é exercer liderança, que exerça com zelo. Então, liderar, influenciar os outros em direção a um objetivo, também é um dom de Deus. E que nós temos que fazer com propósito, ou seja, sabendo com que finalidade nós estamos fazendo, e fazer isso com muito zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Oh, como é maravilhoso quando nós encontramos aqueles irmãos misericordiosos. Como eu fico feliz quando eu chego perto de um grupo e de repente alguém resolve descer a lenha no irmãozinho, aí entra um irmão bondoso, misericordioso, e traz uma palavra sábia, uma correção amorosa, mas ele faz a correção no momento exato que a correção precisava ser feita. Eu digo, glória a Deus por isso, porque eu, com todo o meu pragmatismo, eu ia mandar esse povo calar a boca e parar de falar mal dos outros. Mas esse irmão, ele é misericordioso e sabe fazer isso de forma muito graciosa. Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos ser misericordiosos também e saber exercer. Então, queridos, a Bíblia, ela fala aquilo que nós precisamos saber sobre nós mesmos. Quais são as vocações que você tem? Quais são os dons que vocês têm? Olha aqui, esses dons que estão aí não é só para crente, não. Tem muita gente que não é crente, que é bondoso, é generoso, é misericordioso, sabe liderar, lidera com zelo. Aliás, a maior parte dos líderes, grandes líderes, gente que lidera muito bem, não é crente, mas exerce com zelo a sua liderança. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos exercitar o que diz a palavra de Deus. Eu queria fazer uma sugestão hoje para vocês. Deixa eu fazer logo, porque o tempo voa. Eu trouxe aqui, por acaso... Eu trouxe um caderno de notas meu. Esse foi um amigo missionário na Índia que já esteve aqui, que me deu de presente. Então, esse é um caderno de notas meu, onde eu, sempre que estou estudando algum tema, eu anoto nele. Por quê? Quando eu estou estudando algum tema, sempre me surgem ideias de outros temas. Ou me surgem questionamentos. Quando eu estou estudando, me surgem questionamentos, por quê? Como que eu leio, né? Eu costumo ler de forma crítica, então eu leio me perguntando o seguinte, disso que eu estou lendo, o que eu já sabia? O que é uma confirmação daquilo que eu já sabia? O que é novo? O que eu estou aprendendo de novo disso que eu estou lendo? O que eu concordo? E o que eu discordo? Ô, João, mas fala sério, você se dá ao luxo de discordar do autor? Com toda humildade. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ele, mas eu posso discordar do autor também. Não é porque alguém escreveu e publicou um livro que eu preciso concordar com tudo que está escrito nele. Vou dizer para vocês uma coisa. Até a Bíblia. Eu leio a Bíblia e falo assim, meu Deus, como eu gostaria que isso fosse diferente. Como eu gostaria que fosse um pouco mais fácil. Embora eu tenha os meus questionamentos sobre a própria Bíblia, na dúvida, a minha recomendação é em relação à Bíblia, na dúvida eu obedeço. Os meus questionamentos me ajudam a aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Porque muitas das vezes eu leio um texto agora e eu não entendo ele plenamente. Eu fico com dúvidas, fico com questões, mas eu tomo nota dessas questões. Eis que um belo dia o Espírito Santo vem e ele me esclarece aquelas questões. Então eu queria sugerir para você também, tem um caderno de notas seu. Na verdade, as meninas, eu não sei se elas fazem mais, né? Mas eu me lembro quando eu era adolescente, era muito comum as meninas terem um diário. Elas tinham um diário onde elas contavam a vida dela todas, né? Era um perigo se alguém pegasse aquele diário, né? Eu não estou sugerindo que você faça um diário, talvez você queira fazer, mas estou sugerindo o seguinte, tenha um caderno de notas que você possa ter com você o tempo todo, inclusive na igreja, onde você possa tomar notas daquilo que você está aprendendo. Sabe o que acontece, queridos? Imagina o seguinte, se a cada culto que viesse, você aprendesse uma coisa nova, e colocasse em prática. Supondo que você viesse à igreja somente aos domingos, você teria vindo à igreja 52 domingos por ano. Você teria aprendido 52 coisas novas por ano e colocado 52 coisas novas em prática todo o ano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas do que você aprendeu, que foi pregado nesse púlpito ano passado, quantas coisas você aprendeu? Quantas coisas você colocou em prática? Há uma definição de insanidade, atribuída a Albert Einstein, que diz o seguinte, insanidade é você fazer as mesmas coisas repetidamente e querer um resultado diferente.
Nós estamos começando um ano novo, ou um novo ano. Se você quer ter um resultado diferente do ano passado, você precisa fazer as coisas diferentes do que você fez no ano passado. Se você repetir as mesmas coisas do ano passado, digo sem sombra de dúvida, seu resultado vai ser exatamente o mesmo. A minha vida não muda, uma rotina, uma monotonia. O que você faz? Eu faço todo dia as mesmas coisas. Vai continuar assim. Sua vida vai continuar sendo rotina, sendo uma monotonia e opção tua. Opção tua, você pode ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida realmente cheia de gozo, de alegria, de realização, mas você precisa fazer coisas diferentes daquelas que você veio fazendo. Então eu quero realmente incentivar você a tomar nota. E não precisa tomar nota de tudo, não. Eu vou fazer um resumo da mensagem do pregador. Não faça isso. Você não vai prestar atenção na mensagem que o pregador estiver pregando e não vai ser produtivo para o seu aprendizado. Nessa igreja, se você quiser ouvir a mensagem toda de novo, ela vai estar na internet, você vai lá e ouve a mensagem de novo. Mas tome nota daquilo que você aprender. O que você aprender pode ser uma coisa nova que você aprendeu, pode ser alguma coisa que confirmou algo que você já sabia, pode ser algo que você não concorda. Fala assim, eu de vez em quando o pregador está pregando, eu anoto lá em letras grandes, coloco uma interrogação quase do tamanho da página, né? Por quê? Porque eu falo assim, olha, ou eu estou enganado, ou ele está enganado. Então eu preciso ter certeza de que qual de nós está enganado, né? Por quê? Porque o dia que eu for ensinar sobre isso que ele está ensinando, eu vou falar com um pouco mais de fundamento. Ou quem sabe realmente eu estou enganado e ele está me ensinando alguma coisa nova, ou corrigindo um conceito errado que eu tinha. Sabe por quê? A gente aprende muito conceito errado, inclusive na igreja. Sabe por que aprende? Porque um conceito errado, repetido diversas vezes, parece que está certo. Essa é a realidade. Então nós precisamos estar atentos para isso, para quê? Para que nós possamos rever os nossos conceitos. Reveja os seus conceitos, à luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento que você tem no dia a dia, à luz das experiências que você tem. Agora, você precisa, obviamente, ter o hábito de maximizar o seu aprendizado. Só ouvindo, você vai aprender muito menos do que se você ouvir, se você desenhar, se você tomar notas, se você fizer as suas próprias anotações ao seu modo, você vai aprender muito mais do que se você apenas ouvir. A sugestão que eu dou para vocês é para que vocês possam aproveitar muito melhor o tempo de vocês na igreja. Por quê? Porque grande parte do tempo que vocês passam na igreja é um tempo de aprendizado, é um tempo de exposição à palavra de Deus. Bom, vamos lá. O nosso tema é a dinâmica da liderança eficaz, e eu queria começar a entender o que é isso mesmo. O que é a dinâmica da liderança eficaz. Vocês não são meus alunos de escola dominical? Tem algum jovem aqui? Opa, tem um. Tem mais? Tem onde? Ok. Meus alunos sabem o seguinte, eu começo a escola dominical definindo os conceitos. Eu preciso entender o que eu vou falar. Então, eu queria saber o que é dinâmica, o que é liderança e o que é eficaz. Só essas palavras. O A não precisa. Ok? Até porque todo mundo aqui sabe o que é A? Gente, pode participar. Quem sabe o que é o A? O A é um artigo, né? É só um artigo? Não. O A também é um símbolo. O A também é a primeira letra do alfabeto. E se você buscar no dicionário a definição de A, tem N definições para a letra A. Então, não conceitue o A para mim, não precisa conceituar o A. Sim, pastor Paulo. Dentro daquilo que você falou, que você pensa de um jeito, o pregador pensa de outro, e pode ser que você esteja certo, ele errado, ou ele errado e você certo. E pode ser que os dois estejam errados. Agora, nunca os dois estarão certos ao mesmo tempo. Porque no caso de dois, um tem que estar errado, o outro tem que estar certo. Mas pode ser que os dois estejam errados. A menos que ele esteja confirmando algo que a gente já saiba, ou, obviamente, ele pode estar trazendo um ensinamento novo, mas que esteja apresentando também corretamente. A minha expectativa é que o pregador ele esteja, obviamente, preparado e esteja, na maior parte do tempo, realmente apresentando um ensino bem fundamentado. Então, assim, é claro também, gente, assim, com toda a humildade e com todo o respeito a quem prega a palavra do Senhor, eu não estou querendo que vocês, em vez de receber a palavra do Senhor com simplicidade e se questionar como que eu aplico isso na minha vida para eu viver a palavra do Senhor, que vocês virem aqui um grupo de críticos. Aqui nessa igreja só tem críticos, então eles ouvem a palavra. Por favor, o que acontece? Das notas que eu tomo, nem a Sueli Ladeira, que por acaso é minha esposa, sabe.
São as minhas notas. Quando é alguma coisa assim que eu acho interessante de compartilhar com ela, eu compartilho. Mas se é alguma coisa que eu posso, de repente, questionar o meu posicionamento em relação ao pregador, não vou colocar isso para ela, sabe por quê? Não é relevante e não é edificante para ela. Então, as suas notas e as suas questões são para você. É o seu aprendizado. Se alguém profetiza, julgai todas as coisas. Então, nós temos o direito, sem ser aquele espírito de destruição, de demolição, mas aquele espírito de querer uma certeza, uma convicção. Julgai, alguém profetiza, julgai para ver se ela tem fundamento. Porque, mesmo quanto aquilo que você falou a respeito da pessoa julgar o outro para cima, é muito bom esse espírito positivo de a pessoa que gosta de ver o outro feliz e abençoado. Mas até quando nós vamos falar alguma coisa com a pessoa, nós temos que ter um cuidado para falar dentro do que o Espírito de Deus possa estar nos autorizando e nos ajudando. Eu vou só contar uma experiência a respeito disso. Uma moça ia fazer uma operação e ela foi levada diante do grupo para que nós orássemos e eu disse... Eu não tenho uma palavra do Senhor a seu respeito, mas eu posso falar uma coisa minha? Ela disse, pode falar, pastor. Eu disse, Deus está com você para o que der e vier. Seja para a vida, seja para a morte, seja para sarar, seja para piorar, seja para melhorar, Deus está com você. E ela aceitou. E era um câncer, e ela foi curada. Mas eu não tinha nenhuma palavra para animá-la, eu só tinha essa palavra de ânimo. Deus estava com ela. E eu creio que não tem uma palavra que nos anima mais de saber, eu estou convosco, eu estou contigo, eu estou com você, meu filho. A responsabilidade é minha. Fica tranquilo, porque eu estou com você. Amém. Amém. Então, eu gostei do posicionamento do pastor no seguinte ponto. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve dizer, tem uma palavra de Deus para você. Eu sou muito cuidadoso, inclusive quando prego, em dizer que é uma palavra de Deus. Por quê? A pregação, queridos, parte da pregação é o que nós estudamos. A gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Vocês acham que o pastor Flausilino, que o pastor Marcos, eles vêm aqui, abrem a Bíblia e a inspiração simplesmente desce? A inspiração, ou o espírito da improvisação simplesmente desce e eles vão? Não, não é assim. E Deus me livre de uma igreja onde os pastores contam com improvisação para pregar a palavra de Deus. Deus me livre dessa igreja. Mas o que acontece? Os pastores, eles passam horas, às vezes um sermão de 45 minutos, de 1 hora, ele custa 20 horas de estudo ou mais. Então, a pregação parte é aquilo que nós estudamos. Outra parte são as nossas experiências pessoais ou testemunhos de outras pessoas que nós conhecemos de perto. E outra parte é a inspiração do Espírito Santo. Então, nem tudo o que nós dissemos, nós podemos dizer, Deus está falando. Não, mas agora tem coisa que Deus está falando. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos quando é Deus que está falando. Agora, quando não é, faça como o pastor falou, olha, eu não tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra minha. Então, você pode encorajar com suas palavras também. Deixe claro que é a sua. Deixe claro, eu tenho uma palavra para você, Deus está contigo. Então, essa é a minha palavra para você. Agora, muitas das vezes o Espírito Santo fala, ele comunica com o nosso espírito. E aí ele nos dá uma palavra para aquela pessoa. Aí você também não tome posse da palavra de Deus. Quando for de Deus, não diga que é tua. Quando for de Deus, não diga que é tua. Quando for de Deus, não diga que é tua. Quando for de Deus, diga, eu tenho a palavra de Deus para você. Essa é de Deus. Na dúvida, como diz o Carlos Jorge ali, abre a Bíblia. Eu já disse isso aqui e repito. Se você quer ter uma palavra de Deus, não tenha dúvida. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Aqui você tem palavra do Senhor para compartilhar com as pessoas em todas as situações. Agora, não seja leviano. Não seja leviano. Não seja leviano. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você tem uma palavra de Deus, diga que é de Deus. Se é tua, diga que é tua. Mas não seja leviano. Não engane as outras pessoas, nem com e nem sem propósito. Vamos lá. Vocês ficaram de definir para mim o A não preciso, já digo, o A nessa frase, artigo, a dinâmica da liderança eficaz, mas eu quero saber o que é dinâmica e o que é liderança e o que é eficaz. Quem me ajuda? O que é dinâmica? Precisa ser rápido porque eu só tenho 13 minutos, é o que diz o cronômetro. E eu só tenho 13 minutos e 13 slides, olha que beleza.
Já passei 3, tem 10 ainda. Vamos lá. Ok, eu vou ajudar vocês com o conceito de dinâmica, porque esse conceito ele é um pouquinho mais complexo, mas eu não ajudo nos próximos, tá? A dinâmica é um conceito da física, da mecânica, que é uma matéria de física, que ela está relacionada com movimento e força. Ação. Ação, movimento e força, que obviamente gera ação. Para ver dinamismo, para ver dinâmica, é necessário ter energia, é necessário ter força, é necessário ter movimento. Vai juntando isso aí, coloca esse negócio no compartimento aí da sua cabeça. Os homens conseguem fazer isso com mais facilidade, porque os homens têm gavetas na cabeça, né, de acordo com o pastor Cláudio Duarte. Os homens têm gaveta, as mulheres têm emarelado de fios. Então, vocês têm emarelado de fios, por favor, coloquem algum fio desse, essa corrente sobre dinâmica para correr agora. E vocês que têm gavetas, abram a gaveta, coloquem o conceito de dinâmica lá e deixa ela aberta, que nós vamos colocar outros conceitos para entender tudo isso junto. Vamos lá. Então, dinâmica é um termo relacionado com movimento e forças. Agora, vocês precisam me dizer o que é liderança. Isso é fácil. O que é liderança? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez ele tem um microfone. Liderança. Não, gente, por favor, aprendizado é assim, tá? Para que a gente aprenda os conceitos certos, nós precisamos colocar o que sabemos. Se estiver certo ou errado, é outra questão. Mas pode falar, não tem problema. Apontar o caminho. Liderança, apontar o caminho. O que mais? Vamos lá? Desculpe. Ensinar. Ensinar. Liderar e ensinar, sim. Desejar em outro ou outrem o que você quer fazer. Desejar no outro? Desejar ou despertar o desejo nele? Ok. Então, despertar no outro o desejo daquilo que você quer que ele faça. Ter conhecimento. Ter conhecimento, ok? Mais? Vocês estão muito devagar. Se fosse na classe de jovens, eu estava brigando nos tapas para saber quem falava. O que mais? Eu ouvi que liderança é mostrar o caminho, é ensinar, é treinar, é despertar no outro o desejo daquilo que você quer que ele faça. O que mais? Desculpe. Ter convicção do que se ensina. O que mais? Levar a alcançar um objetivo, um alvo. Mais? Agora tá ficando bom. Eu gosto assim. Agora eu já não consigo mais saber quem tá falando. Peraí só um minutinho, eu volto aqui. Sim, irmão? Ser sábio no que faz. Ser sábio no que faz. Ter um grupo do qual você pode influenciar a caminhar sempre no propósito que todos possam estar unidos. Ela disse tudo aqui agora. Ter um grupo, ok? Ela pegou tem um grupo que você possa influenciar em direção ao propósito que deve ser comum para o grupo. Olha... Alguém tem um diploma para ela? Podemos trazer um diploma já, ela já é PhD no assunto. E a partir do próximo culto, pastor, tem mais uma professora aqui. Muito bom, irmã, sim. Saber que você não vai ficar para sempre, portanto, você precisa treinar outras pessoas, você precisa desenvolver liderança, sim. Amor, liderança é amor e exemplo. Mais? Eu acho engraçado que tem um pessoal que a gente vê eles na rodinha, eles falam, aí quando a gente faz uma pergunta simples assim, eles se escondem. Gente, vamos falar, por favor. Oi, Samuel. É a Renata. O Samuel falou que a Renata é que sabe. Não. Isso dá briga em casa, hein? Isso dá briga em casa. Precisa combinar isso antes. Algo mais, pessoal? Bom, tudo que vocês disseram está intimamente relacionado com o conceito de liderança e também a liderança. Na verdade, existem vários conceitos de liderança. Eu trouxe um para compartilhar com vocês hoje, que é o seguinte. Liderança é a arte. Então, liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então, quando você lidera, você está atraindo seguidores. Quando você lidera, você está influenciando. E quando você influencia, você deve influenciar com propósito. De preferência, influenciar de forma positiva. Por quê? É possível influenciar de forma negativa também. Então, influencie de forma positiva e você vai influenciar o quê? A mente, a forma de pensar, e você busca principalmente
principalmente influenciar os comportamentos. Então, um líder, ele vai realmente dirigir, vai influenciar a sua equipe ou o seu grupo, como disse a irmã, em direção a um propósito pré-estabelecido. Então, liderar é influenciar. Agora, influenciar com propósito. João, mas eu não tenho grupo, eu não lidero ninguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faz como pai e como mãe? Você dita para os seus filhos tudo que eles têm que fazer? Olha, você me desculpe, talvez até os 10 anos, 12, eles vão suportar isso. Depois vai ser uma rebeldia que você não vai aguentar. Nem você, nem eles. É melhor que você comece a liderar os seus filhos. É melhor que você comece a influenciar os seus filhos. E sabe como nós pais influenciamos os filhos? Exemplo. Palavras também. Mas exemplo. O nosso exemplo, ele fala mais do que qualquer palavra. Então, nós precisamos ser um exemplo relevante de liderança para os nossos filhos. Agora, nós precisamos falar com eles também. Falar, repetir, falar. A recomendação bíblica para o povo do Egito foi: olha, vocês vão ensinar para os filhos de vocês, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao descansar, andando pelo caminho, o tempo todo, vocês vão estar ensinando para eles. Então, precisa ensinar o tempo todo. E nós precisamos fazer isso, e fazendo isso, nós vamos estar liderando os nossos filhos. Você quer ganhar almas? Você precisa influenciar as pessoas que você conhece, que estão indo para o inferno, para que elas deixem o caminho do inferno e venham para o caminho do céu. Não adianta só falar para ele que ele vai para o inferno. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele não aceitar Cristo, ele vai para o inferno. Agora, será que o seu exemplo influencia? Será que ele olha para a sua vida e fala assim: gente, esse irmãozinho, ele tem uma vida assim tão diferente, parece que ele é tão feliz, tão alegre, que eu quero ser igual a ele. Pastor Jeremias, da igreja presbiteriana em Belo Horizonte, ele tem um exemplo de igreja, uma ilustração para a igreja que eu amo, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: olha, a igreja, ela é como um aquário de água límpida que está no mar de lama. Então, os peixes que estão no mar de lama, eles desejam, ou devem desejar, pular do mar de lama dentro do aquário de água límpida. A nossa vida tem que ser essa referência. Isto é liderança. Você está influenciando com propósito, influenciando com objetivo, influenciando quem está indo para o inferno para ir para o céu. Então, a liderança, ela tem muito a ver com a nossa missão. A liderança, ela tem muito a ver com a nossa missão de ganhar almas para Cristo. Se nós queremos ganhar almas para Cristo, cada um de nós, precisa se tornar em melhores líderes. Você não precisa, obrigatoriamente, ter um cargo de chefia lá na empresa onde você trabalha. Você não precisa ser dono de uma empresa para exercer um cargo de liderança. Você pode ir lá na tua casa exercer um cargo de liderança. Você pode ir lá na sua escola exercer um cargo de liderança. Você pode no seu trabalho, embora você não tenha um cargo de coordenador, de supervisor, de chefe, de fiscal, de que seja, você pode também exercer uma função de liderança, desde que você esteja disposto a influenciar com propósito. Isso é importante. Vamos lá. Além de liderança, vocês precisam definir para mim um outro termo que é eficaz, né? É a dinâmica da liderança eficaz. Então, nós definimos dinâmica, definimos liderança. Agora, o que é eficaz mesmo? Opa, estou gostando, ó. Vai lá. Eficaz, funciona, dá resultado. Que atinge o objetivo proposto. Então, eficaz, atinge o objetivo proposto, funciona e dá resultado. Eu não vou deixar todos vocês falarem, porque meu tempo está muito corrido. Então, eu vou usar os dois conceitos que nós temos: funciona, dá resultado, e dá o resultado e atinge o resultado proposto. Então, a liderança eficaz, ela vai realmente atingir e vai trazer o resultado proposto. É uma liderança com propósito. É uma liderança que está visualizando os resultados. É para lá que nós vamos. E ele então vai motivar a equipe a chegar até lá. O personagem bíblico que nós estamos estudando, chamado Neemias, ele motivou o povo a reconstruir um muro de aproximadamente 4.000 metros. Fala assim: o que há de mais em Neemias? Sabe por que construiu um muro? Eu também construo muros. Legal! Então tá bom, construa para mim, por favor, um muro de 4.000 metros de extensão, 6 metros de altura e
Era 1 metro ou 2,5 metros? Na verdade, o muro que ele construiu foi de 1 metro. Depois, acho que no ano de 1500 e pouco, foi construído outro muro em torno de Jerusalém que tinha 2,5 metros, onde dá para passar carros em cima da muralha. Mas mesmo 1 metro de largura é significativo. Então, construa para mim, por favor, um muro de 4.000 metros de extensão, 6 metros de altura e 1 metro de largura em 52 dias. É só isso que ele fez. Ele motivou o povo, um povo que estava para baixo, um povo que estava arrebentado, um povo que tinha voltado da escravidão, pegou uma cidade saqueada, destruída, queimada. Ele motivou esse povo a, em 52 dias, a reconstruir os muros da cidade. E é esse o tema que nós vamos estudar aqui ao longo do tempo que Deus nos permitir estar estudando. Eu quero acelerar rapidamente, mas eu queria dizer o seguinte: eficácia, eficiência e efetividade são coisas diferentes. Então, nós estamos estudando a dinâmica da liderança eficaz. Eficácia está relacionada com produzir o resultado esperado. Para produzir o resultado esperado, eu preciso saber o que eu espero. A propósito, 8 de janeiro de 2014, já se passaram 8 dias. O que você espera desse ano mesmo? O que você planejou para esse ano? Quais são as suas expectativas? Quantas almas você vai ganhar nesse ano? O que você vai realizar na sua vida pessoal? O que você espera para os seus filhos, para a sua família? O que você vai fazer diferente esse ano? Já se passaram 8 dias. O que você já está fazendo? O que você já fez nesses 8 dias? Nós precisamos ter propósito. Nós precisamos saber qual é o resultado que nós esperamos. Então, eficácia está relacionada com produzir o resultado esperado. Eficiência é fazer corretamente. Agora, você pode fazer corretamente a coisa errada. Olha, fez direitinho. É uma pena que é a coisa errada. Os portugueses saíram de Portugal para ir para a Índia. E chegaram no Brasil. Tudo bem que eles descobriram no Brasil, mas do ponto de vista da eficácia, eles não produziram o resultado esperado. Foram eficientes, fizeram corretamente. Aliás, não posso nem dizer que foram eficientes, né? Porque eles não fizeram corretamente a viagem, né? Como é que estavam os instrumentos? Eu fico imaginando, a bússola e tudo mais, porque, gente, Índia e Brasil não tem nada a ver do ponto de vista de a orientação, né? Mas tudo bem, o fato é, você pode fazer corretamente a coisa errada. Então, eu acho que vale também refletir sobre o que você está fazendo. Também não foi. O que você está fazendo e por que você está fazendo? Onde é que eu quero chegar? Qual o propósito? Qual o propósito? Para essa igreja, esse é o ano da grande colheita. O que essa igreja vai fazer diferente dos anos anteriores para que a grande colheita se realize? Nós vamos orar? Olha, nós já temos orado bastante. Eu tenho ligeira impressão que só orar não vai resolver o nosso problema. Nós vamos ter que fazer mais que orar. Ah, João, mas eu queria tanto passar num concurso. Tem 10 anos que eu quero passar naquele concurso. Me diz uma coisa. Tem 10 anos de expectativa de passar no concurso. Quantos dias de estudo nesses 10 anos? Quantas horas de estudo por ano? Eu tenho acompanhado informação sobre alguns concursos. Os candidatos aprovados dizem que estudam de 6 a 10 horas por dia para ser aprovado no concurso. E você? Ah, João, mas eu estou nessa empresa há 20 anos e eles não me promovem. Você já se perguntou o que é necessário para ocupar aquele cargo para o qual você quer ser promovido? Você tem tudo o que é necessário? Você entende o que precisa fazer naquela nova posição? Você está se preparando para aquela nova posição? Talvez seja por isso que você está há 20 anos e você ainda não foi promovido. Ah, João, meu casamento está de mal a pior. Me diz uma coisa, como que anda a comunicação entre você e a esposa? Vocês fazem a famosa DR, que é discutir a relação? Discutir amigavelmente, gente, sem brigar, por favor, né? Discutir de forma saudável, no momento certo, quando vocês tiverem tranquilidade, paz para discutir aqueles assuntos que são sensíveis para vocês. Ah, João, os meus filhos não têm jeito. O que você tem feito em relação aos seus filhos? Só reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Então, você precisa ser eficaz, produzir o resultado esperado, mas você precisa ter em mente qual é o resultado que eu espero. O ano vai acabar, daqui a 12 meses acaba mais um ano. Qual o resultado que eu espero esse ano? Qual o resultado que eu espero?
Empresas, a maior parte das grandes corporações, elas fazem planejamento para o ano seguinte. A empresa que eu trabalho faz planejamento em maio, ela começa o planejamento para o ano seguinte. De maio a setembro, nós definimos o que a gente vai fazer no ano seguinte e quanto isso vai custar. De setembro a dezembro, os diretores da empresa, eles aprovam o orçamento e dizem o seguinte, ó, desses 300 projetos que vocês disseram que vão fazer, eu aprovei 50. Então está aqui o dinheiro, o orçamento alocado para o ano seguinte para executar esses projetos. Então, quando é novembro ou dezembro, eu já sei quais projetos eu vou trabalhar no ano seguinte, porque eu sei o que está aprovado e o que não está aprovado. Então, eu sei que eu vou realizar nesse ano, foi aprovado no ano passado. Quando for maio desse ano, eu começo um novo ciclo de planejamento para o ano seguinte. 8 de janeiro. O que você já planejou para o ano de 2015? Sim. Na verdade, eu falei de planejamento de um ano. Na verdade, a empresa tem planejamento de curto, médio e longo prazo. E pasmem vocês, eu lia sobre empresas japonesas. Empresas japonesas têm planejamentos estratégicos de 100 anos. Daqui a 100 anos eu não sei o que vai acontecer. O mundo vai ser completamente diferente. Pois é, os japoneses estão pensando o mundo daqui a 100 anos, estão se planejando para daqui a 100 anos. Eu não estou pedindo que você planeje para daqui a 100 anos. Ah, daqui a 100 anos Jesus vai ter voltado, vou estar no céu. Glória a Deus. Oxalá que Jesus voltasse hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas e se ele não voltar hoje? E se ele não voltar hoje? O que você vai fazer? Você vai viver a vida como um pagodeiro famoso no Brasil? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Nós devemos viver com propósito. O salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. Nós precisamos buscar no Senhor para que nós alcancemos corações sábios e eu vou, finalmente, a efetividade, a escolha dos objetivos e métodos. Então, para que você seja eficaz, você precisa, obviamente, escolher os objetivos onde você vai atuar, os métodos que você vai usar e você precisa fazer corretamente, mas fazer corretamente a coisa certa. Não adianta fazer corretamente a coisa errada, senão você não vai ser eficaz e eu estou acelerando aqui para nós terminarmos. Eu ia questionar vocês por que a liderança é tão necessária, mas eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem em casa. Por que a liderança é tão necessária? E vocês vão ver o seguinte, olha, a liderança ela sempre foi necessária e agora, mais do que nunca, ela continua sendo extremamente necessária. Uma liderança realmente íntegra, uma liderança compromissada, uma liderança realizadora. É necessária na igreja, nos governos, nas empresas, em exércitos, em escolas, em ONGs, nos esportes, na família. Vou dizer para vocês uma coisa. Há anos atrás, eu não vou falar quando, senão vai parecer que eu sou muito velho, minha primeira formação foi em administração de empresas. Um estudo de caso que eu fiz foi sobre a máfia italiana, os métodos de liderança da máfia italiana. Até a organização criminosa se preocupa com liderança. Aliás, no Brasil nós temos organizações criminosas que já estão se organizando e eles têm lá a sua estrutura de liderança. As organizações terroristas também têm uma estrutura de liderança, de comando e liderança. E o que acontece? Eles são tão eficazes que eles são capazes de convencer alguém a colocar bomba no próprio corpo, morrer junto com várias outras pessoas. E eles asseguram para aquela pessoa que ela ainda vai ganhar o paraíso. E a pessoa acredita. Olha, eu fico pensando se nós, os evangélicos, nós tivéssemos esse poder de influência, ninguém ia para o inferno. Se nós tivéssemos esse poder de convencimento, esse poder de influência, nós reduziríamos muito a quantidade de pessoas que vão para o inferno. Por quê? Porque é uma liderança com propósito. Se o propósito é bom ou ruim, é outra discussão. Mas é uma liderança com propósito. Rapidamente, eu já estou terminando, prometo para vocês. Nós somos todos dependentes de liderança. Uma orquestra tem diversos músicos, diversos instrumentos, mas a orquestra não executa sem o seu maestro. Na verdade, sem o maestro, que é o líder da orquestra, e sem uma pauta que é comum, todo mundo sabe. Aqui estão os objetivos. O objetivo agora, o que é? É tocar o hino 304. Então tá bom, todo mundo abre o 304, lá está. A letra e a música, e um detalhe, o cara que toca o violino, ele tem uma pauta para tocar o 304, que é diferente do cara que tem lá o violoncelo.
Mas o que acontece? Todos eles vão tocar o hino 304 e vai harmonizar, vai ficar algo maravilhoso. Mas por que isso? Porque além de ter uma pauta comum, eles têm um líder que vai estar, obviamente, orientando-os sobre quando, quem deve tocar o quê para alcançar o objetivo desejado. Então todos nós somos dependentes de liderança. Alguém disse que a história humana é o relato de realizações de massas sob liderança. Procure na história humana um fato qualquer. Estude esse fato e eis que alguém ou um líder estará se destacando naquela história. Para nós que gostamos de histórias bíblicas, nós vamos pegar o caso da libertação do povo do Egito e eis que destaca um homem chamado Moisés. E à sombra dele vai outro chamado Arão. Quando o mundo poderia morrer de fome, aparece um homem chamado José do Egito e, obviamente, com capacidade de liderança sobrenatural, ele, obviamente, propõe e executa um plano que salva o mundo inteiro. E assim por diante. Verifiquem os grandes eventos da história humana e lá está um líder, ou talvez mais de um líder, mas atuando para que as massas, para que as pessoas sejam influenciadas e que possam realizar grandes coisas. Então, nós somos todos dependentes de liderança e a história humana mostra isso. Existem muitas fórmulas de liderança bem-sucedida. Na verdade, o nosso propósito aqui é conversar sobre a fórmula bíblica, é isso que nós faremos ao longo dessas quintas-feiras, conversar sobre a fórmula bíblica, especialmente baseando no livro de Neemias, mas nós vamos usar a Bíblia toda como referência para discutir uma fórmula bíblica para a liderança. Mas existem muitas, então não estou dizendo que tudo que nós colocarmos aqui é só isso que é fórmula de sucesso, não, existem várias fórmulas de sucesso. Vocês vão até descobrir o seguinte, não vai ser novidade para alguns de vocês que já participaram de seminários de liderança, quando você descobrir o seguinte, que aquilo que os gurus estão te cobrando lá, R$2.000 para um seminário de 2 horas, ou R$5.000, ou dependendo do guru ele vai cobrar muito mais caro, se você for, por exemplo, num seminário onde tenham gurus como Jack Welch, que foi presidente da GE há anos atrás, e outros grandes líderes desse tempo ou de outras épocas, você pode certamente se preparar para pagar coisa como $5.000, $10.000 para participar de um seminário de algumas horas com eles. Não surpreendam se o que eles disserem são coisas que você... Opa, mas a Bíblia fala isso. A Bíblia fala. A diferença é que muitas vezes eles nem conhecem a Bíblia, mas eles colocam em ação. E você conhece a Bíblia, você não coloca. Aí o que acontece? Ele não conhece a Bíblia, coloca em ação, ele semeia e ele colhe. Você conhece a semente, você tem a semente. Você não semeia, você não colhe. Vamos lá. Estou terminando. Eu gostaria de realmente dizer isso, que a nossa fórmula não é a única, mas a nossa fórmula, a fórmula bíblica, definitivamente é uma fórmula que não falha. Deus, ele nos comunicou tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa existência secular. Então, esse ensino de quinta-feira não vai ser um ensino de muito glória a Deus e aleluia. Tomara que vocês tenham motivo para dar glória a Deus e aleluia quando você aprender alguma coisa nova, ou quando você levar uma espetada, ou quando de repente o pregador falar alguma coisa e fala, pior que é mesmo, eu estou assim, eu preciso mudar. Gente, 8 de janeiro, eu ainda não pensei sobre o que eu quero para esse ano, talvez eu precise mudar, né? Talvez você quer dar um glória a Deus, um aleluia nesse momento, ou como diria um pastor meu, há momentos que a gente não diz aleluia, a gente diz ai, ai, ai. Pode dizer ai, ai, ai também, não temos problema com isso. Mas o fato é, Deus comunicou tudo que nós precisamos saber sobre a nossa existência secular. E você vai receber aqui ensinos que você precisa saber para a sua existência secular também. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se você quer ser um bom líder, até mesmo dentro da sua casa, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela torna sábio aqueles que são inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Um líder precisa ser uma pessoa de visão. Você precisa ter uma visão para a sua família. Você precisa ter uma visão para os alunos da sua escola. Você precisa ter uma visão para o seu futuro. Você precisa ter uma visão para a sua igreja. Você precisa ter uma visão para a sua vida. A Bíblia, ela é a palavra que traz luz aos nossos olhos e permite-nos realmente uma visão orientada pelo Espírito de Deus. Então, a nossa expectativa
aqui esse tempo de estudo da palavra de Deus sobre esse tema, a dinâmica da liderança eficaz, será um tempo, sim, de edificação para nós, mas nós oramos também para que o Senhor possa abençoar as pessoas que aqui estão, abençoar aquelas também que vão nos acompanhar pela internet e possa despertar em nós essa preocupação da necessidade que existe no mundo atual de pessoas que estejam dispostas a influenciar com propósito. Não espere até você ter o cargo de pastor da sua igreja para começar a pastorear. Não espere você a ter um cargo de professor na sua igreja, de líder de louvor na sua igreja, de líder de jovens ou qualquer que seja, para você começar a influenciar alguém. Comece hoje, lá onde você está, a influenciar as pessoas para que elas saiam do inferno e venham para o caminho do céu. Influencie os seus filhos, influencie a sua família, influencie os seus amigos, influencie os seus colegas de trabalho. E onde quer que o Senhor tenha te colocado, exerça com propósito a sua influência. Quando Deus nos dá um dom, Ele também nos dá todas as bênçãos que acompanham aquele dom. Se o Senhor te deu o dom de liderança, como nós lemos no início, que liderança também é um dom, porque a gente depois vai tratar um pouco disso, porque nem todo líder é um líder natural. Os melhores líderes são forjados, ou são aqueles que, além de ter uma liderança natural, ter o dom, eles também foram forjados. O líder precisa passar pela forja para ele se tornar um líder melhor. A gente vai ver isso no outro momento. Mas eu creio, com toda certeza, que Deus ele tem um tempo de edificação para essa igreja e Deus vai nos dar um tempo de reflexão sobre esse tema que pode, sim, produzir uma grande edificação individual e uma grande edificação coletiva para essa igreja. Queridos, que Deus abençoe vocês.